Ora, no último vídeo nós falámos sobre conjuntos, características dos conjuntos e algumas operações que podem ser efetuadas entre estes. Se não viram o vídeo, vou deixar aqui um link para vocês verem e depois voltam a este vídeo, porque agora vamos ver então conjuntos muito especiais de números. Então vamos lá a isso. Ora, o que nós temos aqui é, basicamente, não parecendo, um diagrama de Venn. E cada um destes círculos representa um conjunto numérico. Eu vou começar pelo de dentro, o mais elementar deles todos, que não é o mais pequeno, mas ainda assim contém infinitos elementos, que é o conjunto dos números naturais. Então, N é o conjunto dos números naturais. Os números naturais servem, basicamente, para contar. Começa com o número 1, o 2, o 3, o 4, 5, etc. Portanto, aí vai até ao infinito. Okay? De seguida, nós temos aqui no outro ciclo a seguir, os inteiros. Okay? Os números inteiros, designados pela letra Z, atenção, aqui não é IN, uma coisa, isto aqui não é IN, é apenas o N com duas perninhas para distinguir do N maiúsculo normal, ok? E aqui também é a mesma coisa para o Z, mas normalmente aqui no Z não há confusão. O Z são os números inteiros, então Z são os números inteiros, ou inteiros relativos. E o que é que contém para além do N? Portanto, contém todos os elementos que já existiam nos números naturais e ainda mais alguns números. Que números são esses? São, primeiro, o zero, que é importante para contar, ou seja, quando eu quiser dizer que não existe uma determinada quantidade, então posso utilizar o número zero. Por outro lado, contém também os números negativos, ou seja, vou começar com, por exemplo, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3. Portanto, isto são todos exemplos de números inteiros. Portanto, aqui continua infinitamente. Agora temos aqui uma outra coisa nova, que é o menos infinito, e para a frente, então, o mais infinito. Portanto, são os números negativos, que são todos eles simétricos destes números positivos que aqui estão. Portanto, o Z é constituído por todos estes números. Ora bem, o que é que nós temos a seguir? A seguir nós temos o conjunto Q, os números racionais. Portanto, Q são os racionais. E os números racionais são todos os números que podem ser escritos como fração. Posso escrever um número natural como fração? Por exemplo, o 2. Sim, posso dizer que é 4 meios ou 6 terços. Okay? Não é muito prático, mas pode-se fazer. Os números inteiros, ou seja, por exemplo, o caso dos negativos. Posso escrever menos 3 na forma de fração? Posso, por exemplo, escrever menos 9 terços. Okay? É equivalente a menos 3. É uma fração. Embora não seja prático, é possível. Mas existem outros números que não são inteiros, mas que ainda assim necessitam e podem ser escritos na forma de fração, que é o caso de 1 meio, okay? Ou 3 quintos, ou 2 sextos, que é equivalente a 1 terço. Então vamos dizer, basicamente, de uma forma muito genérica, que o conjunto dos números racionais são todos os inteiros e aos quais eu vou acrescentar todos os números que são fracionários. Podem ser escritos na forma de fração, mas não são inteiros. Então vou fazer que vai ser dado por os números inteiros, aos quais eu vou reunir com um conjunto que eu vou designar assim de forma um pouco rigorosa, fracionários. Ok? Quais são os números fracionários? Os números fracionários podem ser escritos como fração. Todas as frações podem ser transformadas em dízimas. Essas dízimas ou vão ser finitas ou infinitas periódicas. Eventualmente uma mistura de periódico com não periódico, que são as dízimas mistas, ok? Agora, existe uma outra classe de números que são dízimas infinitas, ou que podem ser representadas como dízimas infinitas, mas que não são periódicas. E agora então temos o nosso conjunto dos números reais. Mais uma vez, tal como o N, isto não é IR, é um R com duas perninhas, ok? O R são os números reais, e os números reais são todos os números racionais e ainda os números que são irracionais, ou seja, são dízimas infinitas não periódicas. Não podem ser escritos como fração. Ou seja, R corresponde a Q, ao qual vou reunir, vou juntar ainda o conjunto de todos os números irracionais. É? Números irracionais é que são estes, só para dar um exemplo. Números como o π, ou raiz de 2, raiz de 3. A maior parte das raízes, desde que sejam números que não constituam quadrados perfeitos, ou então números como o π ou múltiplos de π,
são os mais elementares. Depois, ao longo do tempo, vão descobrir outros números irracionais também. Agora, vou só mencionar alguns subconjuntos particularmente importantes e que vão surgir bastantes vezes destes conjuntos. Para os números naturais não se aplica, mas, por exemplo, para os números inteiros, temos, por exemplo, estes 4 aqui, digo-nos nota, os Z+, os números inteiros, apenas os positivos, e todos os positivos, Z+, índice 0, ou seja, todos os inteiros positivos com o zero incluído, ou seja, os inteiros que não são negativos, Z-, portanto, todos os números inteiros que são negativos, e depois Z-, índice 0, são todos os inteiros negativos com o zero incluído, ou seja, os inteiros que não são positivos. Estes 4 subconjuntos estendem-se também aos números racionais e aos números reais. Portanto, é importante ter em conta o que é que cada um deles quer dizer. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!